Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de autossugestão. O que é autossugestão? O tempo todo nós estamos nos sugestionando durante o estado de vigília. De forma positiva, também de forma negativa, quando a gente se impõe limites dentro da nossa vida, quando a gente procura transpor barreiras, obstáculos, nas mais variadas situações do nosso dia a dia, dentro das nossas atividades e também dentro das nossas necessidades. Quando a gente se induz, se condiciona a aceitar ideias, determinadas crenças, formas de decisão, sentimento e por aí afora. Como um exemplo, observe bem essa transparência com relação ao tempo e à temperatura. Quando a gente se sugestiona de uma forma positiva, este cidadão aqui desse lado está pensando de forma positiva, sugestionando de forma positiva. O que está passando na mente dele nesse momento? Você faz ideia? Temperatura de 40 graus no termômetro, ele observando 40 graus no termômetro, sentindo a temperatura de 40 graus e ele está tendo uma autossugestão positiva. Na mente dele está passando, adoro o calor, me sinto bem no calor, o calor me dá prazer, o calor me satisfaz, amo o calor. Então a fisiologia, o nosso sistema endócrino responde exatamente da forma como nós estamos pensando com relação ao calor. Em contrapartida, esse outro cidadão aqui está pensando de forma negativa, tendo uma autossugestão negativa. Está observando lá o termômetro 40 graus. E o que está passando na mente dele? O que ele pensa com relação a 40 graus? O calor me mata, o calor me sufoca, odeio o calor, detesto o calor. O sistema endócrino dele recebe toda a informação que vem através da mente, do pensamento, e atua tal qual a forma que ele está pensando. Então todo o sistema endócrino vai fazer transpirar bastante, dar cansaço, indisposição, em toda a fisiologia dele. Então a sugestão, ao tempo todo, está fazendo parte da nossa vida. O paciente chega, o cliente chega até você, e você fala assim, esse caso é difícil. O que você acha que vai acontecer? Você coloca que o caso é difícil. Você já teve uma autossugestão negativa. Vai ter dificuldade de fazer o tratamento nessa pessoa. Ao contrário, se você coloca que esse caso, você tem ferramentas e vai resolver, por pior que seja a situação, lógico que você vai ter positividade no tratamento. Por acaso você vai fazer uma viagem longa, 1.500 quilômetros, de carro, e você antes de sair coloca, nossa, a viagem vai ser muito longa, vai ser cansativa. Você já começou a cansar antes de partir com o carro. Vai chegar extremamente arrebentado lá no seu destino. Se você for ler um livro grosso e falar, meu Deus, não vou acabar nunca de ler esse livro, você já teve uma autossugestão que nunca vai acabar de ler o livro. Vai ler algumas páginas e já vai desistir. Então, o tempo todo, nós estamos nos sugestionando. Se você falar que esse dia de hoje vai ser péssimo, a energia está péssima, hoje está tudo péssimo, levantei com o pé esquerdo, tudo vai dar errado naquele dia. Então, eu acredito que o tempo todo a gente se sugestiona. Então é importante saber que a autossugestão positiva faz parte do processo vibracional do ser humano. Quando você tem uma autossugestão positiva, você está vibrando de forma positiva. E a autossugestão negativa, você vai estar vibrando no negativo. Gostaria de falar agora com você como é que nascem os medos. Vai aparecer muitos problemas para vocês tratarem e resolver com relação a medos. Medos está ligado ao sistema do ser humano de registro traumático de memória que desencadeia não só medo, mas as fobias, as síndromes, os pânicos. Tudo isso está associado a registro traumático de memória. Temos que ir lá na mente do paciente através da hipnose, removemos o crítico do racional, entramos dentro da mente, buscamos os registros traumáticos que desencadeiam o medo, normalmente é único, é um só. Quando a mente associa com esse registro, gera a sensação de medo, fobia, síndrome e pânico.
Existem 3 maneiras do medo, da fobia, da síndrome, do pânico incorporar lá no psiquismo humano, lá dentro da mente. Primeiro, o primeiro deles é o medo, a forma de registro psicossomática. O medo psicossomático é aquele medo que é desencadeado da seguinte maneira: alguém comentou com você, você viu uma notícia de televisão, de qualquer forma chegou esse registro até você e você somatizou na sua vida, ficou gravado dentro da sua memória como se aquilo fosse teu. Nós temos uma segunda situação, que é o medo vivenciado, registro de memória onde a pessoa realmente vivenciou a situação de medo. Normalmente esse registro fica gravado no consciente, enquanto o psicossomático fica lá no inconsciente. E tem uma terceira situação de incorporar o medo no psiquismo, que é através do sistema subliminar. Ou seja, você estava lendo um livro, a televisão estava ligada, e a mensagem que vinha pela televisão entrava no seu canal auditivo periférico e até no visual periférico e ficou gravado no teu inconsciente direto, porque a concentração, a atenção, o teu foco estava na leitura do livro. Então existem somente essas 3 maneiras do medo incorporar o psiquismo humano, ou de forma subliminar, ou vivenciado, ou de forma psicossomática. Vamos pegar como um exemplo esta situação. Esse jovem está tomando uma vacina na escola perante os colegas que estão na fila. Só que observem bem, os colegas que estão na fila atrás estão dando risada dele. O que está ocorrendo? A concentração e a atenção dele está onde? A concentração e a atenção está na injeção, na agulha que ele está levando no braço. Só que perifericamente está vindo risos, gargalhadas. Essa criança está sendo exposta, mas subliminarmente as risadas estão entrando de forma subliminar e sendo gravadas no inconsciente desta pessoa. Este jovem vai entrar na vida adulta, vai ter dificuldade de comunicação, de expressão, de oratória, vai ter timidez, dificilmente ele vai se manifestar em público e vai ter dificuldade. Muita gente hoje faz universidade, faz escolas acadêmicas e lá na formação que tem que fazer uma apresentação de um TCC, normalmente desiste da universidade exatamente lá no finalzinho, no último momento da faculdade, que seria o finalzinho, o resumo de tudo. Ele não vai conseguir se expressar, falar em público, colocar as suas ideias, os seus pensamentos. Estudou tanto, investiu tanto tempo, dinheiro, para quê? Chega lá no final e não vai conseguir fazer a apresentação do TCC. Então muitos casos vão aparecer para vocês para tratar esses tipos de questão. Preparar o paciente, o cliente, para uma apresentação de tese, para uma apresentação de um trabalho de TCC no final de um curso. É muito simples, tem registro dentro da memória, vamos lá, fazemos o bloqueio, removemos a carga emocional do registro e criamos todo o processo motivacional. E quando a pessoa se apresentar, a mente não vai achar mais o registro para associar, e vem os registros motivacional, e ele consegue fazer a apresentação de forma natural, espontânea, e vai ter uma boa nota com certeza, ok? Vamos ver um próximo exemplo. Este exemplo é um exemplo muito típico de uma brincadeira de um parque de diversão. Muitos parques de diversão que mexem com o emocional, com a adrenalina do ser humano, acarreta muitas vezes registros traumáticos dentro da mente. Essas duas aí, pelas expressões fisionômicas, será que vão de novo numa montanha russa? Que medos elas podem adquirir? Medo de altura, medo de velocidade, medo de vento, medo de trilho, medos. Cada mente, ela trabalha dentro de uma engenharia. E nós conseguimos ver apenas os sintomas.
Convida a pessoa não quer, não quero porque isso não me agrada, já tive uma experiência traumática e ficou o registro negativo. Só que a pessoa não trabalhou esse registro. Então, a partir daquele momento, aquela experiência traumática, a pessoa vai deixar de sentir os prazeres, as alegrias da vida. Muitas vezes é os bloqueios, é as barreiras que a gente falou ainda há pouco na aula anterior. Um outro exemplo, o bullying dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, geram problemas? Com certeza geram problemas, e muitos problemas, principalmente a desmotivação aos estudos, dificuldade de comunicação, oratória, expressão. E nós temos visto, por exemplo, casos aqui no Brasil, recente, no Rio de Janeiro, alunos que passaram por bullying, entrando depois de algum tempo na escola novamente e fazendo uma verdadeira chacina dentro da escola, ceifando vidas de crianças, ceifando vidas até de professores, por causa de bullying que não foram bem administrados. Um outro exemplo, acidentes. Todo acidente, no momento do acidente, a ansiedade eleva muito, o registro fica alojado na memória. Muitas pessoas perdem a motivação para dirigir novamente. Ou se dirigir vai ser com muita e extrema cautela. É ideal que após um acidente a pessoa seja colocada de novo na situação para a mente poder registrar que aquilo foi uma fatalidade, ocorreu. Mas agora, com todo cuidado, com toda cautela, com toda segurança, a pessoa vai ter a sua vida normal novamente. Mas enquanto isso não for feito, essa nova experiência para reformular o registro traumático dentro da memória, a pessoa fica com o trauma instalado. E quanto mais dias se passarem ao longo da vida, mais esses traumas vão ficando fixados dentro da memória. São os nozinhos que não são tratados e vão desencadear N fatores comportamentais lá na frente. Outra situação são atritos, brigas de casal. Não só o casal, durante um atrito, uma briga, geram inseguranças entre eles, em si próprios, muda-se os comportamentos, com certeza, muitas separações, muita desunião com relação às brigas e aos atritos, e chega num momento que a família ela se dissolve. O pior são os filhos que acabam permanecendo com esses registros também instalados dentro da memória. Esses filhos vão crescer, vão amadurecer, vão casar também, carregando esses registros que logicamente vai gerar N consequências lá nas suas vidas familiares futuras. Porque os exemplos e os registros que têm gravados dentro da memória são registros realmente traumáticos. Nós observamos, por exemplo, na nossa área clínica, mulheres que não conseguem engravidar, por exemplo. Vai lá no médico, faz todos os exames, laboratório, está tudo perfeito. O espermograma do homem está perfeito, o exame da mulher está tudo perfeito, e aí o médico fala é emocional. Se é emocional, aí então vão lá, o psicólogo, vai para o psicólogo fazer o tratamento. Que ferramenta o psicólogo tem hoje para fazer um tratamento desse? Não tem. Então aqui na hipnose condicionativa nós conseguimos detectar que os registros que estão alojados dentro da mente daquela mulher são registros da infância, que estão gravados no inconsciente profundo. A mãe disse em algum momento lá para a filha: para que ter filho? Filho não presta, filho não serve para nada, filho só me dá dor de cabeça. A mãe que grava esses registros na mente do filho, principalmente da filha, ela amadurece, casa, tenta construir uma família, tenta ter filho e não consegue. Por quê? Aqueles registros que estão no inconsciente profundo, para que ter filho? Filho não presta, não serve para nada, só dá dor de cabeça. Castra a capacidade da filha engravidar. São esses registros que estão dentro da memória. O tratamento é bastante simples aqui na condicionativa. Vamos lá nesses registros da mãe, falando para a filha, tiramos toda essa carga emocional, a mente não mais consegue associar, geramos um mecanismo de motivação e pronto. A mulher vai conseguir engravidar normalmente, naturalmente, em pouco tempo, depois do tratamento. Ok?
Um outro exemplo, filhos que são agredidos, filhos que são vítimas de violência doméstica. Esse número de crianças estão crescendo assustadoramente. As cicatrizes na face dessa criança vão desaparecer com o tempo. Mas as cicatrizes que ficaram gravadas dentro da mente desta criança, será que desaparecem? Esta criança tem 5 anos, é um caso real. Esta criança, olhe nos olhos dela, tenta ver essa criança daqui a 10 anos, com 15 anos entrando na adolescência. Essa criança, ela vai ter tendência a fugir de casa? Sim. Vai ter tendência a usar drogas? Sim. Vai ter tendência a se prostituir? Sim. A causa está dentro do nível de memória da violência e da agressão. Se eu tratar essa criança, limpar a mente dela, quando ela retornar para o meio e o meio continuar violento com ela, o que acontece? É recaída na certa. Infelizmente não temos muito para fazer, a não ser, como eu já expliquei em aulas anteriores, temos que tirar a pessoa do meio. A partir desse momento a pessoa vai conseguir ter um pouco de qualidade de vida, mas se manter no mesmo meio, o paciente muda, mas as pessoas no meio não mudam. Então é necessário que todo o meio seja tratado também para que a gente consiga sucesso no tratamento. Ao contrário disso, vai ser muito difícil de nós ajudarmos essas pessoas. Com relação à pressão psicológica do meio, aproveitando o gancho desse caso dessa criança, quando existir a pressão psicológica familiar, existe uma grande possibilidade do tratamento recaída do tratamento. Então desenvolvemos um mecanismo que vocês vão aprender lá na aula prática, que são os mecanismos de reações ao meio. Eu preparo a mente do paciente para que ele reaja ao meio, lógico, não com violência, com agressividade, mas com uma reação aonde eu consiga proteger todo o tratamento que eu fiz na pessoa. Mas existe ainda como a mente, eu comparo a mente com uma grande panela de pressão. Imagine você colocando fogo numa panela de pressão. A pressão vai sair pela válvula, né? A pressão interna da panela sai pela válvula. Imagine a nossa pressão da mente, a nossa mente interna, sob alta pressão. Ela tem uma válvula também. Todos nós temos um mecanismo de fuga. Todo ser humano tem o seu mecanismo de fuga. A partir do instante que esse mecanismo de fuga, essa válvula, ela é fechada, o que acontece com a pressão interna na panela? Explode a panela. Nós comparamos essa explosão como um estado depressivo. A pessoa entra no estado depressivo, que é um estado emocional, a partir do instante que ele não tem mais fuga. Acabaram-se as fugas. E aí a pessoa mergulha no estado depressivo. Mas enquanto ela tiver uma fuga para sair pescar, para uma missa, ler um livro, usar uma droga, beber álcool, para os bares da vida, para as baladas da vida, tudo isso são mecanismos de fuga. Um campo de futebol, por exemplo, são mecanismos de fuga. Isso alivia o estado de tensão emocional que está lá dentro de casa, onde é a causa da pressão. Se o mecanismo de fuga for positivo, eu posso potencializar o mecanismo de fuga. Agora, se o mecanismo de fuga for negativo, eu tenho que descondicionar a mente do paciente e programar a mente dele para um novo mecanismo de fuga que eu vou criar, vou elaborar durante o tratamento. Porque quando a pressão vem, a pessoa vai ter o mecanismo de fuga que eu elaborei de uma forma salutar, de uma forma saudável. Ok? E a pressão psicológica dentro do ambiente de trabalho, você acha que gera transtorno nas pessoas? Sim, não é só a desmotivação não, a falta de interesse. A pressão interna no ambiente de trabalho faz com que muita gente entre no estado depressivo.
faz com que as pessoas percam a motivação ao trabalho. Então nós temos mecanismos e precisamos preparar a mente durante o estado de hipnose, quando você observar que a pressão, a causa do problema do paciente que está vindo para o tratamento, em cima da queixa que ele está colocando na ficha clínica, e você detectar que é no ambiente de trabalho, você vai ter que preparar as reações ao meio para o ambiente de trabalho. Além de limpar a mente do estresse, dos registros traumáticos, criar mecanismo motivacional. Mas se você esquecer de criar esse mecanismo, essa válvula de escape da mente dele para a reação ao meio, provavelmente ele vai ter uma recaída logo. E finalmente, na questão social, a pressão psicológica social. A pressão psicológica social leva muita gente até ao suicídio. Todos os casos, tá? Mas o que leva mais as pessoas ao suicídio é a pressão psicológica familiar e a pressão psicológica social. Quando a pessoa perdeu os valores, crenças negativas, associado com toda essa questão da pressão psicológica, leva as pessoas ao estado depressivo e leva as pessoas finalmente ao suicídio. Então, quando o paciente chega, o cliente chega até você e você observa que existe a pressão psicológica no campo social, você tem que fazer a limpeza e higienização da mente do paciente com a remoção dos registros traumáticos, tem que criar o processo motivacional para ele se envolver na questão social, desde que seja um ambiente social saudável, e você pode motivá-lo a esse meio social saudável também, e principalmente criar mecanismos de reações ao meio. Esses mecanismos são importantes para prevenir toda e qualquer recaída do tratamento. Ok? Então, existe possibilidade de tratamento? Sim. Existe possibilidade de recaída? Sim. Mas se você fechar todas as possibilidades de recaídas e criar mecanismos de motivação, automaticamente o tratamento vai ser de 100% de sucesso. Já já a gente volta.